60 segundos ou um Vale Big Mac. Obrigado. Pelo menos 4 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil realizada em bairros da Zona Sul de Porto Alegre. O grupo criminoso era responsável por teleentrega de drogas e comércio de armas de fogo e utilizava um bar como ponto de venda dos entorpecentes. Durante a ação, houve também ordens de busca e apreensão em residências e bloqueios de contas bancárias. A investigação apurou a participação de criminosos que estão na penitenciária modulada estadual de Charqueadas, de onde o líder do grupo negociava e coordenava os valores devidos e recebidos com a venda das drogas. Quem é de Porto Alegre, aqui da região metropolitana, certamente gosta muito da Igreja Nossa Senhora das Dores, no centro da capital, aquela igreja branca, bonita, linda, tombada pelo patrimônio. Um dos cartões postais da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. Só que tem uma polêmica por lá agora, viu, Cris? Sim, grande. O que aconteceu? O pessoal botou asfalto na rua ali na frente, o que a justiça interpretou como algo que não poderia ter sido feito e mandou retirar aquele asfalto de lá, botar de volta o paralelepípedo. Então vamos saber mais detalhes dessa polêmica com o Juliano Castro, que está lá, ó, em frente à Igreja Nossa Senhora das Dores. Juliano, conta pra gente aí, o asfalto já foi retirado, já começou, tem prazo para isso? Oi, Marco. Boa tarde para você, para Cristina, para você de casa também. Ainda não tem prazo para isso, ainda não está sendo retirado, mas, claro, é uma polêmica muito grande. Nós estamos bem em frente, conhecida igreja de Nossa Senhora das Dores, mas que recebeu o título de Basílica pelo Vaticano no ano passado. Estamos na Avenida Padre Tomé, esquina com a 7 de setembro. Toda essa região aqui, ela é tombada. Com isso, o que é uma prerrogativa bem importante? Não pode, por exemplo, ter asfalto nessa região. Veja aqui, nós temos o paralelepípedo nesse ponto, mas a mudança ela aparece logo ao canto. Aqui está o asfalto. Você vê aí na imagem a diferença, né? Dali em diante seguiu o asfalto, que segue, Roberto Melo mostra pra gente, segue lá pela Avenida Padre Tomé. Vamos ver nessa imagem aí que a gente separou para você como era e como ficou esse ponto aqui de onde falamos ao vivo. Bom, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, bem como o Instituto de Arquitetos do Brasil, isso não pode acontecer. Por isso, eles avisaram a prefeitura e a própria prefeitura entrou com uma ação. E essa ação a própria prefeitura perdeu. Ontem veio essa resposta. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Rafael Passos, ele é superintendente do IFAM-RS, e também a Clarice Oliveira, co-presidente do IAB. Rafael, por que não pode acontecer essa situação que a gente está vendo aqui no centro histórico da capital? Boa tarde para você. Boa tarde, perfeito. Bom, a gente tem, todo bem tombado, como é a Igreja das Dores, a gente tem uma série de regras estabelecidas numa portaria, específica para cada tombamento, que buscam olhar não só para o bem tombado, mas para o seu entorno, garantindo, assim, as características originais, ou as características que melhor vão dar ambiência ao bem tombado, Nesse caso, a gente tem a rua aqui, como esse fator de ambiência, ou seja, o contexto em que a igreja historicamente está posta. Então, essa rua ela é fundamental e a sua materialidade também. Por exemplo, nós temos os postes históricos, a iluminação histórica e também o piso original, o piso em paralelepípedo. Por isso, a regra do IFAM proíbe o asfaltamento, garantindo para que se garanta esse piso original. Clarice, o que se espera agora para esse ponto como centro de Porto Alegre, que realmente seja retirada essa camada asfáltica? Com certeza, A gente espera que a prefeitura, ela cuide do centro histórico, dando valor à sua história. Então, a gente vê, desde 2021, foi aprovado um programa de reabilitação do centro histórico, onde se aumentam os índices construtivos do bairro. A gente está vendo a polêmica do prédio da Melnick, na Duque de Caxias, e outros lugares com asfaltamento do pavimento original. Aconteceu ontem, a questão lá do quadrilátero, da Andrade, onde o paralelepípedo, inclusive, tem um desenho. Então, são todas essas questões que o Rafael trouxe que contam parte da história do início da cidade de Porto Alegre. E isso não pode ir sendo apagado e destruído. Então, quando a gente coloca um asfalto sobre a história, a gente perde ela. Olha só, a gente convidou também a Prefeitura de Porto Alegre para estar aqui conosco, mas eles emitiram uma nota afirmando o seguinte,
que entrará com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque considera que o asfaltamento dessa parte aqui da Avenida Padre Tomé é regular, pois pertence a um projeto de manutenção das vias do centro de Porto Alegre. A Secretaria de Serviços Urbanos diz ainda que tem segurança na regularidade dessa atuação diante de todos os argumentos já apresentados. É uma grande polêmica e certamente a gente vai seguir acompanhando aqui no JA. Volto com vocês aí no estúdio. Vamos seguir acompanhando, sim, essa polêmica. Muito obrigada, Juliano. Bom, hoje a Jane Guerra conversa com a gente direto da redação integrada de GZH e ela tem boas informações para quem está em busca aí de emprego, porque vai começar agora aquela época de vagas temporárias. Oi, Jane, boa tarde para você. A expectativa é boa? O comércio aí está pretendendo contratar muitas pessoas temporariamente? Sim, Cris, sim, é boa sim a expectativa. Saiu agora já a pesquisa tradicional dessa época dos sindicatos lojistas de Porto Alegre. E ela mostrou que metade dos comerciantes da capital pretende, sim, abrir vagas para trabalhadores temporários no final do ano. Tem as vendas de Natal, um pouco antes também tem as vendas de Black Friday, e aí gera toda essa movimentação. No varejo de alimentos também, que são os supermercados. Então é época de ficar atento às oportunidades. A maior parte das contratações se concentra ali em novembro, até na primeira quinzena de dezembro. Daí o pessoal costuma ficar também no início de janeiro e tem aquela época de trocas dos presentes. Mas a seleção começa antes, as oportunidades aparecem antes. Essa pesquisa, claro, é do varejo, é uma pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, mas a indústria também contrata para essa época porque precisa produzir os produtos que depois serão vendidos pelo varejo. E mais, a pesquisa mostrou que cada loja deve contratar, em média, 2 pessoas. A disponibilidade de horário é mais importante do que a própria experiência, até porque muitas dessas vagas são oportunidades para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Claro que as funções que mais precisarão ser preenchidas são para vendedores, caixa, balconista também, e tem funções de trás do balcão, né? Estoquista também. São funções que o varejo precisa muito para essa movimentação de vendas do final do ano. Mas um dado que eu acho muito importante, para quem às vezes não dá muita bola, porque afinal é emprego temporário, é que 76% dos lojistas ouvidos pelo sindicato do setor aqui na capital, 76% deles pretendem sim efetivar esses temporários, ou seja, uma oportunidade de conseguir uma vaga provisória, mas se der tudo certo, depois mantém o emprego, é efetivado, é contratado em definitivo, pessoal. Muito bom, Giane. Obrigado pelas suas informações. Até mais. Na volta do intervalo, 2 pistas da Avenida Ipiranga estão interditadas. A rede de esgoto e de chuva não suportou a pressão de água e estourou. O asfalto ficou danificado. Daqui a pouco, todos os detalhes ao vivo desse local. E a gente vai trazer também as atrações do fim de semana. E aqui no nosso estúdio nós vamos receber uma turma muito talentosa e que vai se apresentar na capital nesse fim de semana. O nosso intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Bora aproveitar uma loja infinita. Vem pras lojas Quero Quero. Porcelanatos classe A partir de R$ 49,90 o metro quadrado. Tem centenas de opções com entrega rápida. Samsung Galaxy A14 só R$ 99,90 mensais. Tem ofertaço pra deixar a sua casa em dia. Fritadeira elétrica Air Fryer só R$ 24,90 mensais. Cozinha Capesberg só R$ 125,90 mensais. Vamos que vamos, hein? Sua casa completa nas lojas Quero Quero. Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. Essa casa aqui foi construída em 1771 pelos avós de Bento Gonçalves, que nasce justamente aqui em 1788. A infância dele, ele passou aqui. Tem muitos objetos históricos, muita coisa que foi usada na época da Revolução Farroupilha. Esse caminho aqui, o caminho dos plátanos, contam que está aqui para marcar a visita da princesa Isabel e de Dom Pedro II.
Triunfo também tem espaço para relaxar, para curtir a vida e comer comidinhas muito gostosas. Tudo produzido localmente. Na Estrada, edição Farroupilha. Sábado, depois do Jornal Hoje, no Que Papo é Esse? Meio-dia e 18 minutos, Jornal do Almoço de volta. Choveu muito entre ontem e hoje na região metropolitana da capital. O nível dos rios subiu e causou transtornos em muitas cidades. A Maria Eduarda Eli tem informações do Vale dos Sinos. O maior acumulado de chuvas aqui em Canoas foi registrado no bairro São Luís, onde nós estamos. Foram mais de 48 milímetros. Alguns pontos com acúmulo de água foram registrados na BR-116 e também aqui na Avenida Guilherme Schell, que fica paralela à rodovia. Em alguns pontos ainda é possível perceber um pouco de água, mas nesse momento não chove aqui no município e o céu continua nublado. As casas de bomba foram acionadas aqui na cidade e as subprefeituras e a Defesa Civil estão fazendo o monitoramento das famílias. Além disso, em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos está em 6 metros e 9 centímetros. Uma casa desabou na cidade. 5 pessoas estavam no local, entre elas uma criança de 4 anos. Um homem e uma mulher que estavam no 2º andar da residência ficaram presos aos escombros e precisaram ser retirados pelos bombeiros. Eles foram encaminhados para a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo e estão em estado estável. O casal deve permanecer durante o dia no hospital para avaliações. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou para o risco de temporal, fortes chuvas e também rajadas de vento. Na cidade de São Leopoldo, o nível do Rio dos Sinos está em 4 metros e 14 centímetros e segue em elevação. Sobre essa casa que a Maria Eduarda falou que foi arrastada em Novo Hamburgo, a Defesa Civil nos disse que interditou totalmente o local, que fica no bairro Canudos. Parte de outra residência que fica nos fundos dessa também foi interditada preventivamente, além de uma das pracinhas e uma área dos fundos da Escola Municipal de Educação Infantil Arca de Noé. O prédio da escola não foi atingido. Bom, sempre que nós enfrentamos aí períodos de chuvas intensas, como agora, moradores da região metropolitana sofrem com alagamentos. Isso porque os rios que passam aí por essa cidade sobem e sobem muito. É o caso do rio Gravataí, que desemboca no Arroio Feijó, que fica ali na cidade de Alvorada. É onde está agora, inclusive, o Vitor Rosa. Vitor, o que poderia ser feito, Vitor, para resolver esse problema? Oi, Cristina. Quero antes deixar meu muito boa tarde para você, ao Marco e a quem está nos acompanhando aqui no Jornal do Almoço. Existe uma solução, mas que nunca saiu do papel. É muito dita aqui em Alvorada, mas que os moradores não veem essa obra acontecer. Antes eu quero falar do que está acontecendo aqui na cidade. Desde o dia 8 de setembro, quando choveu bastante aqui na região, várias ruas de bairros como a Americana, como eu estou falando agora, ficaram assim, completamente cheias d'água. Só carros altos conseguem passar. E os moradores com as casas sendo afetadas também. 1000 casas foram atingidas de acordo com a prefeitura. 200 pessoas ainda estão fora de casa. 12 delas naquele centro de referência e assistência social que a gente mostrou ontem no Jornal do Almoço. Agora chama a atenção que muitas dessas pessoas decidiram simplesmente não sair de casa, porque tem medo de que tenham a residência saqueada. E aí estão convivendo com a água dentro de casa, risco de animais e, fora outros riscos, também a saúde. Mas o que acontece que essa água não desce? A gente foi até o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS para buscar uma explicação. Olha a explicação que nos deu esse professor. Bem, o rio Gravataí, ele logo em seguida, ele deságua ali no delta do Jacuí. E ali a gente tem uma elevação, né, de todas as chuvas que caíram na bacia. Né, a gente tem contribuição principalmente do Jacuí, né, a maior área de contribuição para aquele ponto ali, fazendo com que o Guaíba fique alto. Né? Então agora a gente está com a cota aí 2,60 ali no Cais Mauá. E o que o rio Gravataí sofre? Sofre remanso, ou seja, ele fica remansado, ele fica com nível mais alto, né, e vai se prolongar enquanto a gente tiver a condição de nível alto na Laguna dos Patos, que o Guaíba não conseguir drenar essa água para lá, o Guaíba vai seguir alto, vai seguir dando remanso no rio Gravataí, essa condição ali de inundação ali em Alvorada vai continuar.
E qual seria essa solução? Seria a construção de um sistema de casas de bomba e diques, como existem em outras cidades como Porto Alegre e Canoas. Em Canoas, bairros como o Matias Velho, chove bastante como chove por aqui, mas a água não sobe tanto. O professor explicou como seria essa obra. Isso, seria um sistema de diques, né, como a gente já tem, protegendo ali a região do Maitá, o aeroporto, o bairro Sarandi, todos eles são protegidos por dique. O que é essa obra de engenharia que a gente chama de dique, né? Seria nada mais, nada menos que um barramento para que o rio não inunde a planície, que na verdade é dele, né? Então é uma obra de engenharia que a gente impede que o rio invada, né, e inunde essa planície, a várzea dele, né? A gente chama isso daí, então, os diques, eles fecham os polders, e os polders ainda tem um sistema complementar que são as casas de bomba, né? Então Porto Alegre é cheio de casas de bomba justamente por quê? Porque a gente tem todo o sistema de proteção contra inundações do Guaíba. A Metroplan é responsável por esse estudo para a construção dessa obra. Eu vou caminhando aqui para me aproximar de um morador enquanto explico para vocês. Em 2013, iniciou o estudo. Em 2018, ele foi concluído. Agora, em agosto do mês passado, foi liberado o licenciamento ambiental. Nesse momento, de acordo com a Metroplan, está na fase de execução do início do projeto para uma obra inicial. São 5 milhões já liberados pelo governo federal. A obra toda é orçada em 1 bilhão e 900 milhões de reais e ainda não tem um prazo. Só quero fazer uma pergunta para esse morador que mora aqui há 50 anos. O senhor já ouviu falar disso e ainda tem esperança que aconteça, seu André? Sim, eu já ouvi. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Eu tenho esperança, né, que um dia os nossos governadores tomem as medidas, né, cabíveis, né, para que situações como essa não se repitam de novo, né, sejam diminuídas. Sim. O senhor ouve falar disso há muito tempo? Eu ouço falar isso há muito tempo já. Estava falando antes com ele disse assim, a gente ouve, mas não sai do papel. Está aqui o seu André, os outros moradores aqui do bairro, com a esperança de que isso venha acontecer para que ruas como essa não encham novamente aqui em Alvorada. Obrigado, Vitor, pelas suas informações diretas aí de Alvorada. Que situação, né? Bom, como a gente viu aí, os impactos das chuvas são muitos e os prejuízos e transtornos também. Por isso, a gente vai voltar agora a falar com o Thiago Boff, que vai nos mostrar agora que o alto volume aí de chuva dessa manhã causou uma rachadura na Avenida Ipiranga, na capital. Thiago, a prefeitura já avaliou aí a situação? Já avaliou, Cris. Boa tarde para quem está chegando agora. Já avaliou e, segundo a prefeitura, esta rachadura no chão e a troca desta tampa aqui do DEMAI vai ocorrer ainda hoje. O que aconteceu? Por aqui passa uma rede pluvial, uma rede de esgotos. Aliás, uma rede cloacal de esgotos. Mais a água da chuva que também recebe, se gerou uma pressão muito grande na tampa e ela acabou abrindo. No momento que abriu, deu também o resto do problema aqui no asfalto, essa rachadura acabou acontecendo e com isso a Ipiranga tem 2 faixas bloqueadas neste ponto. Nós perguntamos para o DEMAI se os motoristas precisam temer que novos desmoronamentos aconteçam. Vocês vão lembrar que há pouco tempo, vários pontos do Arroio Dilúvio, 6 pontos tiveram terra que acabou desmoronando. O DEMAI tranquiliza o motorista, diz que não vai ter mais queda do asfalto por aqui e que não tem nada a ver com as situações anteriores do dilúvio. O que a gente pode tranquilizar os motoristas, sim, é que não há nenhuma ligação aqui com o talude. O talude está intacto nesse ponto. A gente pode tranquilizar os motoristas que não vai acontecer nada aqui. É só a rede colocar o mesmo. Ainda hoje liberam essas 2 faixas? Sim, a gente conferiu em estoque. De fato, a gente tem essa tampa em estoque. Hoje, durante o dia, a gente vai providenciar a troca da tampa. Até o fim do dia, o trânsito vai estar liberado nesse ponto. O ponto exato, na Avenida Ipiranga, Machado de Assis, bem aqui ao lado, entre ela e a Veríssimo Rosa, é no sentido de quem sai do centro para a Zona Leste, mais ou menos 1 quilômetro antes da terceira perimetral. A gente está vendo que tem bastante movimento, os motoristas... agora parou o movimento, mas vários momentos o motorista tem que ter atenção e pegar para a faixa da direita, a situação que se resolve ainda hoje. Tomara que se resolva hoje mesmo, porque senão vai ficar complicado o trânsito no horário de pico. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. Ontem nós mostramos aqui a situação de uma casa lá em São Leopoldo, a Casa do Imigrante, que está aguardando a conclusão de um projeto para que seja restaurada. O governo do estado nos disse agora que um grupo de trabalho formado pelas secretarias de Planejamento, Obras Públicas e Cultura já recebeu o projeto do escritório contratado para o serviço.
Ontem à tarde, em uma reunião desse grupo, foram pedidos ajustes técnicos no projeto. A previsão do governo para que tudo esteja finalizado e o convênio com o município assinado é no fim do mês que vem. Na volta do intervalo, a notícia que abalou uma pequena cidade do interior. Um homem matou a ex-companheira, o ex-sogro e a ex-sogra. Pouco antes, ele tinha ido buscar a filha dele na casa onde cometeu os crimes e tinha levado ela até a casa dos padrinhos. Nós já voltamos. Uma passagem de sucesso não poderia terminar tão cedo. O Mirage Circos prorroga a sua temporada com ingressos solidários. Doe 1 quilo de alimento e pague meia entrada em todos os setores e em todos os espetáculos. Ingressos em miragecircos.com.br. Vem brilhar, vem pro circo. Meia entrada solidária com 1 quilo de alimento no Mirage Circos. É imperdível. Ofertas imbatíveis do Parceirão, aproveite! Papel higiênico Florax, 12 rolos, 6,99. Lava-roupas líquido brilhante, 3 litros, 24,90. Cerveja Budweiser, 330 ml, 4,29. Aqui é Parceirão, aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Beba com moderação. Experience Senac 2023. 5 e 6 de outubro na sede da FEComércio. Evento gratuito. Inscreva-se. Luna faz uma grave denúncia contra Pascoal. Mais uma acusação contra mim, eu vou te processar. Isso aqui não é nada pra quem tentou matar alguém. E a história do tesouro na Fuzuê se espalha cada vez mais. Ele tá por trás de tudo isso. Por que você acha que ele e o deputado estão por trás das acusações contra o Nero? Por que você acha que o Pascoal mataria o Cataoro? Por quê? Por que tudo isso agora? Por quê? Eles estão caçando um tesouro. Hoje, Fuzuê. Meio-dia e 30 minutos, Jornal do Almoço de volta. Agora presta atenção nesse caso, dá para dizer chocante, trágico que aconteceu em Sergipe, lá no Nordeste. O corpo de um homem foi encontrado em uma mala que estava dentro de uma geladeira. A morte teria acontecido ainda em 2016. A notícia é destaque no G1. O João Pedro Lamas chega agora para trazer detalhes para a gente. E aí você pergunta, mas por que esse caso que é lá de Sergipe a gente está falando disso no Jornal do Almoço? Porque a vítima é um advogado e jornalista gaúcho, João. Sim, Marco e Cristina. A vítima é Celso Adão Portela, que teria hoje 80 anos. Isso de acordo com a família. Ele era natural de Juí, no norte do estado, mas construiu a vida aqui em Porto Alegre. Trabalhou nas rádios Farroupilha e Gaúcha entre as décadas de 70 e 80 e teve um escritório de advocacia aqui na capital. Atualmente, ele estava aposentado. A Associação Rio-Grandense de Imprensa deve publicar uma nota oficial ainda hoje. O Celso tinha 11 irmãos e 4 filhos. Os filhos devem ir até Aracaju, no Sergipe, buscar o corpo para providenciar o velório e também o enterro dele aqui no estado. A morte dele foi descoberta por um oficial de justiça na última quarta-feira, durante o cumprimento de uma ordem de despejo no apartamento onde ele vivia, no bairro Suíça, em Aracaju. No imóvel morava uma enfermeira de 37 anos com a filha de 4. O corpo de Celso estava em uma mala dentro de uma geladeira. Essa mulher está presa preventivamente e prestou depoimento à polícia. A delegada responsável pela investigação do caso conta agora o que ela disse. Vamos acompanhar. Ela fala que não matou, que eles conviviam em harmonia e que ela teria saído para trabalhar. E quando ela teria retornado para o apartamento em que eles viviam, ela teria encontrado ele morto. Por medo do julgamento das pessoas, ela informa que teria guardado o corpo dele na geladeira porque ela ficou com medo do que as pessoas poderiam dizer a respeito dela. E ela fala que isso teria acontecido no ano de 2016. O corpo estaria há 7 anos nesse local. Essa mulher falou para a polícia que os dois teriam um relacionamento. Ela responde agora por ocultação de cadáver e também maus tratos contra a filha por ter submetido essa menina a essa situação toda. A causa da morte do Celso é investigada pela polícia. Se houver indícios de morte violenta, a mulher pode ser responsabilizada também por isso. Volto com vocês aí no estúdio. Que história, meu Deus do céu, de arrepiar, né, João? Bom, e olha só,
Por aqui, 3 pessoas foram encontradas mortas em São Jorge, um município de pouco mais de 2.000 habitantes que fica na Serra Gaúcha. A Ana Júlia Grigol está acompanhando esse caso. Ana, já tem perícia aí trabalhando nesse caso, Ana? Tá aqui, Ana. Oi, Cris. Boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. E sim, a perícia chegou hoje de manhã na casa onde aconteceu todo esse crime. Ela está localizada no interior, na zona rural de São Jorge. O município fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Bento Gonçalves. E a polícia trata esse caso como duplo homicídio contra idosos, um feminicídio seguido por um suicídio. Para a gente entender, né, como que tudo isso aconteceu. Esse casal tem uma filha de 4 anos e nessa madrugada, por volta das 2 horas, o pai ligou para o padrinho e pediu para que eles buscassem a menina na casa dos ex-sogros, né? Esse casal já estava separado. O padrinho chamou a polícia e foi buscar essa criança, então, na residência em São Jorge. A Brigada Militar se deslocou até a residência, tentou contato sem sucesso e aí resolveu entrar. Foi quando encontraram, então, 4 pessoas já sem vida. No andar superior da casa estavam os corpos, né, da ex-mulher de 36 anos e dos pais dela, um homem de 73 anos e uma mulher de 74 anos. Na parte de baixo da residência estava o homem de 38 anos, que também foi encontrado sem vida ao lado de uma espingarda. A Polícia Civil encontrou mais 2 espingardas e munições na casa desse homem. Os familiares do casal contaram que eles estavam separados há mais de 1 ano e que ele não aceitava o fim do relacionamento. Conforme o delegado responsável pelo caso, um boletim de ocorrência já havia sido registrado. O município de São Jorge decretou luto oficial por 3 dias e as investigações seguirão a partir de agora. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Absurdo Ana. esse caso também, Nossa né? Senhora, muito triste. Bom, e agora nós vamos até o Vale do Taquari, porque por lá segue aquele trabalho de reconstrução do Hospital de Roca Salles, que foi um dos locais ali com obras emergenciais, já está com obras emergenciais, né? A estrutura do hospital foi bastante danificada na passagem do ciclone e agora o Jonas Campos está lá no local, acompanhando um pouquinho esse trabalho que está sendo feito hoje. Jonas, conta pra gente o que já foi feito por aí. Eu entrei nesse hospital no primeiro dia que cheguei aí e realmente a situação era lamentável. Bom dia, Cris, Marco, a quem nos acompanha. Olha, lamentável mesmo, você fez uma reportagem bastante importante do que aconteceu aqui no hospital. No local onde eu estou falando agora, a água chegou a 2 metros de altura. E este espaço é o espaço que primeiro recebe os pacientes, é onde tinha as salas de observação. E você vê aí as imagens que o Fernando Rex está fazendo, que são de 6 trabalhadores que estão trabalhando aqui o dia todo para recuperar o prédio que foi bastante danificado. A Andréia Formentini, ela é a coordenadora administrativa aqui do Hospital Roque Gonzalez. E, Andréia, vocês têm uma meta, né? Uma meta de reabrir o hospital para a comunidade. Bom dia. Quando é essa meta? Bom dia. A gente está com a meta, então, de reabrir o hospital no dia 1º de outubro, né? Para voltar a atender a população aqui no hospital. E vocês estão precisando de voluntários? Estamos precisando de voluntários, até estamos com um voluntário eletricista, mas precisaríamos até de mais, porque temos muita coisa para fazer ainda aqui no hospital. Tem que ser pintado todo o prédio, né? Temos que pintar todo o prédio e tem mais uns acabamentos de eletricistas para serem feitos. E ele tem capacidade de receber quantos pacientes? Em torno de 38 pacientes. Ok, André, muito obrigado. Então, a Santa Casa de Porto Alegre informou que vai enviar 4 voluntários que chegarão aqui no Hospital Roque Gonzalez para ajudar nisso que André estava falando. Eu caminho aqui pelo corredor e vou chegar até esta sala, onde está trabalhando ali, ó, o seu Carlos Lima. Ele é um dos voluntários, ele é eletricista, aposentado já, mora em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, e veio aqui prestar esse lindo trabalho, hein, Carlos? Bom dia, parabéns pela sua atitude. Viu? Bom dia, Jonas, bom dia aos telespectadores. E o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo toda a parte elétrica, as adequações necessárias, estava tudo muito precário, né? Com a enchente acabou detonando alguns circuitos todos, entrou em curto, e a gente está fazendo toda a parte elétrica, deixando básico e seguro para que o hospital dê o pontapé inicial. E por que o senhor resolveu sair da sua casa lá e vir aqui ajudar o povo? Eu apenas tinha um tempo, terça, quarta e quinta, para
para mim vir trabalhar aqui, em função do trabalho que eu tinha lá. Eu tinha esse espaço de tempo. Chegando aqui, a situação é mais complicada do que eu esperava e resolvi ficar. Muito obrigado, Carlos. Tá aí, então, o Carlos ajudando nessa questão da reconstrução aqui do Hospital Roque Gonzalez. Bom, os pacientes, as pessoas que precisam de atendimento médico, estão sendo recebidas no hospital de campanha, que fica a poucos metros de onde eu estou falando. O hospital de campanha dá todo o atendimento necessário e vem atendendo também as pessoas de toda a região, não só aqui de Roca Salles. A gente continua no Vale do Taquari, choveu, não foi muito forte, mas as ruas estão bem molhadas e o solo encharcado, mas nada que seja preocupante demais. Cris e Marco. Bom, a situação já está bem melhor, Jonas, como a gente pode ver aí no hospital. Agora eu fiquei impressionada com o prazo aí que disse a diretora, né? Porque é pouco mais de uma semana. Tomara mesmo que